Muito bem, boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor, da nossa reunião da Gênese, né? Às segundas-feiras, quando a gente se dispõe a estudar esse livro rico, que permeia várias áreas do conhecimento, que fomenta grandes debates, né? E aí também nos enriquece aí nessa nossa caminhada. Antes de começar o estudo mesmo, né? Eu já fiz um agradecimento particular, mas quero agradecer em público aqui a Marlene, que me socorreu aí semana passada. Eu tive um problema que veio lá do alto, que foi a caixa d'água aqui que estragou. Eu estava com criança aqui, minha esposa não estava, eu tive que me virar nos 30 aqui para ela tomar banho, ficar arrumadinha, já estava de noite. Então, muito obrigado aí, eu assisti o estudo completo. Debate maravilhoso, né? Que vocês proporcionaram aí, todo mundo que participou. E debate maravilhoso é o que não falta aqui quando a gente fala da Gênese. Então vamos lá. Salvo engano, vocês estudaram o item 12, é isso? E agora nós vamos para o item 13? É isso mesmo? Isso mesmo? Não, nós lemos o 12? Leu. Ah, então tá. Eu Bom, tinha mas notado se aqui. vocês não se incomodarem, eu posso ler o 12 de novo? Porque Eu acho que pode ler sim. ele é pequenininho, né, Marlene? Aí a gente faz um raciocínio de Kardec, é bonito demais para a gente deixar quebrado. Então vamos lá. Lembrando que nós estamos numa roda de estudo, onde não há hierarquia. Então, é só me interromper, abrir o microfone e falar à vontade, concordar, discordar, acrescentar. Viu? Fiquem bastante à vontade, como sempre. Então, nós estamos falando da gênese orgânica, né? A gente veio falando da gênese orgânica e a gente trabalhou, né? A gênese orgânica não, a gente já passou pela gênese orgânica e adentramos na gênese espiritual, né? E aí nós permeamos aqui alguns assuntos muito bons, né? Diferenciamos aí o princípio vital do princípio inteligente, né? E agora nós adentramos a união do princípio espiritual à matéria, né? E achamos que íamos resolver as questões que nos torturam, mas pequenos ainda somos, né? Então, talvez nos falte aí um pouquinho mais de estrada para que a gente tem ideias, lógico, né? Temos opiniões muito ricas, né? Que foram apresentadas já. E talvez até no caminho correto, mas a gente ainda não crava, né? Porque a gente utiliza aí da responsabilidade que a gente aprendeu com Kardec, né? Porque Kardec só crava aquilo que está patente aos nossos olhos. Então, vamos lá. Item 12. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem, por adiantar-se, que fazer uso de suas faculdades, rudimentares a princípio, né? Então a gente tem que trabalhar. A gente trabalha como? A gente usa nossas faculdades, cada um a seu modo, somos muito diferentes, não temos dois espíritos aí que são iguais, né? Estradas diferentes, ensinamentos diferentes, então nós utilizamos as ferramentas que nós temos para poder adiantar-se, né? Para poder evoluir. Por isso, é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que com ele abandona para tomar outro, à proporção que se lhes aumentam as forças. Então, à medida que nós evoluímos, o nosso corpo físico, o nosso corpo orgânico, ele se aperfeiçoa também, né? O Max nos brindou aí com muitas informações muito ricas sobre isso, né? E a gente sabe que nós estamos em constante desenvolvimento, inclusive físico, né? Então, acho que foi citado aí, acho que o apêndice, né? Se não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. O dente ciso também é um traço bastante marcante, né? Que nós temos na nossa mudança aí. E na natureza as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Então, isso são milhares, né? Não sei precisar, mas milhares de anos para que haja uma alteração dessa grandeza. A gente só consegue olhar isso através do olho da história, né? Só olhando para trás, a gente consegue identificar essas questões. Ora,
Como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receber espíritos, em todos os tempos, os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvessem alcançado, encontraram os elementos necessários à sua vida carnal. Então a gente sabe, né, que existem vidas aí em diversos, né, milhares, milhões de planetas, e a gente sabe também que os espíritos não começaram rudimentares quando a Terra era rudimentar, porque vários né, planetas precederam a Terra, então já havia ali vida desenvolvida, em desenvolvimento e assim por diante. Item 13. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o, como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Então, o nosso corpo ele é exclusivamente material. E se ele é material, ele vai sofrer as vicissitudes da matéria, os efeitos da matéria, né? Então, a gente tem que se alimentar, tem que tomar cuidado com a nossa alimentação, né? Produtos químicos que a gente coloca no nosso corpo, né? E o que acontece? Quando o corpo, a gente já estudou ali um pouquinho para trás no princípio vital, nós temos o princípio vital no nosso corpo, né? Só que nós precisamos alimentar esse princípio vital para que o nosso corpo não alimentar o princípio vital propriamente dito. Não quero ser mal entendido. A gente tem que alimentar o nosso corpo para que ele ainda consiga manter conectado a esse princípio vital. Então, se a gente sofre um abalo muito grande em um dos nossos órgãos vitais, o nosso corpo se desorganiza e, consequentemente, o princípio vital deixa a sua atividade no nosso corpo. E aí, sem atividade no nosso corpo, o espírito também se desprende. É isso que acontece na hora da morte, né? Por isso que a gente vê mortes de diversas formas diferentes, né? À medida que o corpo desorganiza, ele perde o princípio vital e o espírito fica livre daquele corpo, né? E, a depender do grau de evolução, vai procurar uma nova roupa para trabalhar na próxima encarnação. Item 14. O corpo, conseguintemente, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Só com essa frase a gente consegue conversar aqui por horas e horas a fio, né? Conversar não, estudar, né? Nós estamos estudando, não estamos conversando. Mas, por quê? Porque o corpo, ele é um instrumento do espírito. E instrumento do espírito ele deve ser cuidado dessa maneira, para que a gente esteja apto para poder trabalhar e assim se desenvolver. E da mesma maneira também, a gente não pode fazer do corpo outra função, né? Que não um instrumento de trabalho. Mas nós somos muito atrasados ainda, então a gente é vaidoso, né? Arruma o cabelo antes de entrar aqui no estudo e tal. Mas o corpo ele serve para isso. E é para isso que a gente tem que usar o nosso corpo, né? Para estudar, para aprender e para desenvolver a nossa moral. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais que entraram na sua construção. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que não padece de dúvida é que tem a formá-lo os mesmos elementos que o dos animais, a animá-lo o mesmo princípio vital, ou por outra, a aquecê-lo o mesmo fogo, como tem a iluminá-lo a mesma luz. E se acha sujeito às mesmas vicissitudes, às mesmas necessidades. É um ponto este que não sofre contestação. Então, a par da origem do corpo humano, se a gente deixar isso de lado, o que a experiência, a observação nos mostra é o quê? Que o corpo do ser humano e o corpo dos animais, né, eles têm os mesmos elementos, né? Eles têm o mesmo princípio vital, né? Então, eles dependem desse mesmo fogo ou dessa mesma luz que Kardec utilizou aqui. Então, isso não dá para contestar, né? A gente sabe que, lógico, tem animais de formações diferentes, mas que é muito próximo, né? Tanto é que tem remédio que a gente dá para o cachorro e a gente compra na farmácia de ser humano, né? Então, a composição, cada um à sua maneira,
cada um para os seus propósitos, ela se assemelha muito, né? E aí Kardec continua assim, ó. A não se considerar, pois, senão a matéria, abstraindo do espírito, o homem nada tem que o distinga do animal. Então, se a gente tirar o espírito, se a gente pensar num corpo sem espírito, a gente não tem nada, pensando na matéria, que nos distinga do animal. O nosso corpo vai se decompor, vai alimentar o solo, né, os animais e as plantas que se alimentam disso, assim como o corpo do animal, né? Então, a gente tem essa semelhança aí que é inegável. Tudo, porém, muda de aspecto logo que se estabelece distinção entre a habitação e o habitante, né? Quando a gente vai fazer uma comparação de quem habita o corpo, né? Aí a gente consegue ver uma grande distinção nossa dos animais, né? Tanto é que nós estamos estudando aqui e nenhum animal, cachorro, periquito, nenhum macaco conseguiria acompanhar os nossos raciocínios aqui, né? E aí Kardec vem com um exemplo para a gente poder fechar esse raciocínio. Ou numa choupana, ou envergando as vestes de um campônio, campônio é camponês. Um nobre senhor não deixa de o ser. O mesmo se dá com o homem. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o seu ser espiritual, seu espírito. Então, assim como um homem, né? Foi o exemplo de Kardec aqui, um nobre senhor, né? Um homem rico. Se ele entrar numa choupana, numa casa muito simples, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Assim como o homem. O que nos distingue não é o nosso corpo. Há distinções materiais, mas a grande distinção nossa dos animais é o quê? É o nosso princípio espiritual. É a nossa individualidade enquanto espíritos, com E maiúsculo, que nos coloca responsáveis pelas nossas atitudes e que nos coloca com um desenvolvimento que a gente pode usar da nossa moral para decidir algo. A gente decide se ataca alguém ou não pela nossa moral. Os animais não. Eles utilizam do instinto, né? Vou passar para o próximo. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Ninguém? Acho que está todo mundo curioso aí para saber. Eu achei interessante, Caio, fica à vontade. essa colocação que ele faz aí, ó. Estabelece a distinção entre a habitação e o habitante. Eu achei isso tão bonito. A habitação é o corpo, né? E o habitante, o espírito. Exatamente, né, Ana? Por vezes Kardec ele escreve de forma poética, né? Ele escreve inspirado, né, claro, e acompanhado ali dos espíritos. Mas realmente é muito interessante, muito bom esse exemplo, né? Essa comparação, na verdade. Muito bem. Então, hipótese sobre a origem do corpo humano. Então, de cara, a gente já vai saber que a gente não vai encontrar a origem do corpo humano, porque o título é Hipótese sobre a origem do corpo humano. Então, vejam a responsabilidade de Kardec, né, mais uma vez, que vai levantar uma hipótese para desenvolver os seus raciocínios nesse trabalho aqui da Gênesis. Item 15. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Então, né, o pessoal que toma conta da fisiologia, né, fazendo a análise e a comparação do corpo humano com o corpo de macaco, tem até um animal aí que o Max falou para nós que tem uma proximidade genética muito grande. Eu esqueci o nome, Max, se você puder aí nos ajudar, eu não me lembro. Bonobo. 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 Isso aí tem. Bonobo, com B. Bonobo, com B de banana, isso mesmo. Bonobo. Que é muito próximo ao corpo humano. Então, a partir dessas informações, alguns fisiologistas, né, ainda na época de Kardec não tinha essa informação do Bonobo, eu acredito, né, mas a partir das observações aí da proximidade dos macacos com os homens, algumas pessoas, alguns estudiosos concluíram que o corpo humano é um desenvolvimento, uma transformação
do corpo do macaco. E aí Kardec continua assim, ó. Nada aí há de impossível. Ou seja, ele não está cravando informação, mas ele está falando, ó, isso não é impossível, não. Essa é uma possibilidade. Nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Né? A gente sabe que na época de Kardec, um pouquinho antes, quando surgiram essas hipóteses, né, o homem se achava o centro do universo, né, achava que Deus era igual a nós, né, com braço, né, tal. Então seria uma ofensa, né, para algumas religiões e algumas morais aí falar que o homem viria do macaco. Mas isso não tem nada de ofensivo, né, pelo menos no nosso entendimento aqui, porque é assim que a natureza se desenvolve, né, através da evolução. Mas essa é só uma hipótese. E aí Kardec continua assim, ó. Bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades, do que o corpo de qualquer outro animal. Então, Kardec, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase. Kardec não está afirmando que espíritos, né, que nós, espíritos, com E maiúsculo, habitamos o corpo dos macacos. Mas é uma hipótese plausível. E faria sentido essa habitação, né? Por quê? Imaginem um espírito, né, qualquer um de nós, nos seus estágios mais brutos, né? É mais ou menos ali, ele poderia se utilizar do corpo desse animal para os seus primeiros passos individuais na Terra, né? E é justamente isso que Kardec está falando. Ele não está afirmando, ele está falando que é uma hipótese plausível. E depois ele continua assim, ó. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem não raro se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Então Kardec levanta essa hipótese plausível que o homem poderia ter feito isso. E que o animal ali mais, vamos dizer assim, mais instrumental, o animal mais prático para essa experiência, poderia ser o macaco, porque ele é mais desenvolto, né? Consegue fazer a pinça, né? Então ele conseguiria se desenvolver ali. Tá bom? Depois Kardec fala assim para nós, ó. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Né? Então Kardec fala assim para nós, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma hipótese, não sai cravando isso não. E ele fala para nós também. E ele serve também, essa hipótese serve para a gente abaixar a bola e parar de se sentir o centro do universo e de entender que é possível, que nada prejudica nós termos tido uma origem animal, né? Ter habitado o corpo de um animal. E aí ele ainda, no finalzinho aqui, ele fala para nós, né? E isso também só significa que pode ter acontecido. E não implica que que o espírito do macaco é o mesmo espírito do ser humano. Acho que Kardec estava preocupado aqui da gente ver um macaco e falar, ó, aquele ali daqui a pouco já aparece como humano, que o espírito é igual. E não é isso que Kardec está falando. Os espíritos o espírito individual é só o humano mesmo. E aqui a Lucélia fala para nós. Mas nessa teoria de se apossar do corpo do macaco, como ficaria o espírito desse macaco que também estaria em evolução? Lucélia, eu acredito, vou dar minha opinião, depois, claro, deixo todo mundo aí opinar, quem tiver vontade, mas eu não acho que, o Kardec um pouquinho para frente, ele vai falar, não é que os espíritos, com E maiúsculo,
poderiam ter habitado o corpo de todos os macacos, e sim alguns. E depois ele vai trabalhar essa ideia de que aqueles que foram habitados por um espírito individual poderia desenvolver o corpo de maneira própria. E aí teria ali uma divisão. Alguns continuaram macacos, aqueles que se reproduziram, né? E não foram habitados por espíritos individuais. E outros tiveram essa oportunidade. Entendeu? Então Kardec, um pouquinho mais para frente, ele vai tratar disso. Mas a sua pergunta é muito pertinente. Eu pensei nisso também quando eu estava estudando. Se alguém quiser falar, fica não, tem alguém querendo falar, pode falar primeiro, depois eu falo. Não, fala você primeiro, filha. Ai, sou boba. Deixa eu abrir a câmera, gente. Hoje eu estou no celular, então tá difícil. Então, ó. Caio, respondendo e refletindo sobre o que a Lucélia perguntou, que é uma pergunta bem interessante, só que a gente tem que pensar que quando o Kardec fala ali, primeiro, todo mundo me ouvindo bem, tá? Alguém só confirma para mim no áudio que eu não estou te ouvindo bem. Ah, então tá. Quando a gente vê Kardec falando ali sobre macaco, ele está usando um termo extremamente genérico, né? Então, o que ele quis dizer ali de um espírito habitar um macaco, a gente não pode assumir, por exemplo, um mico-leão dourado sendo associado a um espírito, tá, gente? Então, assim, expandam essa ideia e pensem que ele está usando um termo genérico quando ele fala de macaco. No pensar aí que o Caio apresentou sobre essa questão de macacos sendo ocupados por espíritos humanos rudimentares, a gente tem que pensar nos primeiros representantes do que seria uma espécie Homo, ou até mesmo voltando lá para o nosso Australopithecus, igual a Lúcia trouxe de exemplo, porque esses símios, né, vamos colocar assim, que ele coloca como macaco, eles já tinham algum desenvolvimento intelectual, tanto que eles viviam em comunidade, os primeiros desenvolvimentos agrícolas, por exemplo, de ocupação de territórios, de se estabelecer em espaços, de montar cabanas, ou assim, não cabana como a gente conhece, mas algumas estruturas para protegê-los das intempéries, do ambiente, frio, calor, chuva, sol, enfim. Isso seria o que ele traz, assim, na minha concepção, como um macaco que tem associado aí a um espírito humano rudimentar, né? Então, não pense no macaco de forma muito objetiva, tá? Vamos expandir essa ideia aí para alguma coisa um pouco mais próxima do que a gente conhece, tá? O que eu pensei, meninos, não sei se você... Ele fala que é o corpo. Não quer dizer que vai tomar o lugar do espírito. Assim como quando alguém vai reencarnar, aquele corpo é criado, né? Para cada alma, um corpo. Eu entendi assim, né? Mas vocês me perdoem, porque meu raciocínio nessas questões não, mas Helene, faz sentido o que você está falando, porque a gente tem que pensar no que é esse espírito rudimentar, né? Então, se a gente coloca, igual a gente leu ali para cima, que a gente até discutiu semana passada, as faculdades que esse espírito tinha, as necessidades que ele precisava atender ainda enquanto evolução espiritual, a gente joga isso para os nossos primeiros biotipos, né, vamos colocar assim, a gente entende que talvez aquele envoltório material fosse mais adequado do que o nosso. Porque, por exemplo, como que hoje a gente pensa no nosso corpo, assim, enquanto os seres humanos, né? Como que a gente viveria numa floresta? Sabe? Pensa na adaptação orgânica do nosso organismo para viver, assim, se desenvolver e constituir uma família e ter prole suficiente para estabelecer uma espécie, sabe?
poucos de nós seríamos capazes, sabe? É pensar num filme de apocalipse, às vezes. Sabe? Uma mudança totalmente radical do que seria o nosso ambiente para o nosso corpo ter que se adaptar. Então, assim, o nosso corpo hoje, ele é adaptado às condições ambientais de agora, mas também são adaptadas às condições espirituais que nós temos, tanto de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, e assim sucessivamente. Mas naquela época, né, de quando ele se fala dos primeiros, né, representantes do que seria esse espírito rudimentar, a gente tem que pensar que talvez fosse aquilo ali que era a necessidade dele. Fez sentido? Fez sim, Olha, Fez sim. eu vou ler aqui um trechinho que parece, penso eu, que explica direitinho o que a Lucélia perguntou. Então, vejam bem. No item 15, no último parágrafo, fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Para mim ficou bem explicada essa questão da Lucélia. Não sei se para vocês ficou, mas eu entendi bem. E muito boa pergunta da Lucélia, mas Kardec responde aí. Se me permite, eu também queria fazer um breve comentário. Fica à vontade, Adolfo. Por exemplo, quando nós estudamos na história da raça humana, né, de acordo com a versão científica, então nós vamos encontrar algumas espécies, como o Homo habilis, né, o Homo erectus e o homem de Neandertal, antes de chegar à nossa espécie, que é o Homo sapiens. E que, de acordo com a teoria das espécies, a espécie que sobreviveu a essas, quer dizer, essas espécies conviveram, algumas delas na mesma época. E a que sobreviveu, que se manteve, é do Homo sapiens. Ou seja, que o Homo erectus também poderia servir de molde para a evolução do espírito. Então, nessas encarnações em que uma espécie se sobrepôs às outras, nesse momento ainda não tinha o espírito com E maiúsculo, né? E que isso veio só depois, por ser o Homo sapiens, a espécie que conseguiu se sobrepor às outras. Mas o Homo erectus, Homo habilis, ou mesmo o homem de Neandertal, todas essas espécies, que a gente não pode chamar de espécie humana, né? No sentido de que tem o espírito ali, né? Que são os nossos ancestrais, mas qualquer uma dessas aí poderia servir de evolução para nós. Muito bom, Adolfo. Eu gostei da A gente não chama de espécie humana, né? A gente chama de hominídeo. Mas é justamente isso, Adolfo. A gente coloca que eles coexistiram em momentos similares, porém em regiões diferentes. É por isso que a nossa evolução enquanto espécie nos orientou para outro tipo de ambiente. Tanto que a gente tem hoje, né, as adaptações fisiológicas, químicas, enfim, até em termos de estruturas, né, de estruturas de biotipos diferentes, justamente por causa disso, porque a coexistência entre as espécies e a correlação até sexual, né, de reprodução, de comunicação entre essas espécies de hominídeos, ela existiu e levou a adaptações que nos colocaram em diversas regiões, né? Assim, de climas totalmente diferentes, de
estruturas geológicas diferentes, cobertura vegetal, climática, enfim, ambiental. Mas é bem isso. Aí a parte espiritual eu deixo com vocês, que aí eu não entendo muita coisa. Isso que o Adolfo colocou é muito importante, porque não houve extinção de uma espécie para que surgisse outra, né? Houve essa coexistência aí, essa coabitação. Inclusive, uns degladiavam com outros, né? Por isso que certas espécies foram desaparecendo, porque aquelas mais aptas, mais hábeis, foram tomando lugar daquelas menos hábeis. Muito bem, tivemos grandes aulas de História e Biologia e que nos esclarece muito bem esses temas aí. Acredito que a Lucélia tenha ficado satisfeita. E a Lucélia coloca para nós, parece que houve acasalamento entre essas espécies, né? Deve ter sido isso. Aí um casa com o Isso outro. mesmo. Isso mesmo, Lucélia. Aconteceu sim, vocês estão me ouvindo, né? Aconteceu sim, e foi o que orientou muitas adaptações que nós temos hoje, tá? Então, por exemplo, o desenvolvimento de melanina, o desenvolvimento de pelugem, de outros tipos de revestimentos de pele, né? Que existem muitos tipos e a gente nem sabe, são provenientes, alguns deles, disso, de intercruzamento, não entre espécies, né? Porque nesse momento de coexistência, onde a separação ainda não tinha sido efetivada, a gente nem podia falar de diferentes espécies, né? Porque os exemplares que nós tivemos para criar aquela gradação em termos de evolução, a gente se baseia naquilo que o Adolfo até comentou, que foram as fragmentações que foram se extinguindo ao longo do desenvolvimento da nossa espécie. Mas, num primeiro momento, houve intercruzamento entre o que hoje a gente entende como espécies diferentes, mas que naquele momento levou uma adaptação ao ambiente que aquele hominídeo estava inserido. Tá bom? Perfeito. A Lucélia complementa aqui para nós. Espécies não, está certo? Mas variações coexistindo, né? Isso, exatamente. A gente não falava de espécie naquela época porque ainda não era definido a espécie, né? Ela foi definida depois de muito tempo, quando os representantes já tinham sido extintos, né? Mas é uma coexistência de variabilidades genéticas, é exatamente isso. Perfeito. Eu grifei aqui para nós essa informação de Kardec, que não, obviamente, não. Porque a discussão que a gente está levantando, né, especialmente a Ana, a Lucélia, o Adolfo e o Max, é científica, é interessantíssima e importantíssima para a gente entender, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: Kardec fala para nós, apresentadas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, né? Então, eu acredito que a preocupação maior de Kardec era justamente quebrar esse preconceito que havia na época de achar que o homem foi feito à imagem, e a mulher também, né? A imagem e a semelhança de Deus, né? Que não há problema nenhum em falar que nós tivemos antepassados aí mais brutos, né? Com arcadas maiores, cérebros menores, que isso não prejudica em nada. Justamente porque Kardec e os espíritos, né, as informações escolhidas por Kardec, já provavelmente anteviam, né, essas descobertas que viriam com a história, com a biologia, de que houve esses hominídeos aí e que culminaram aí no nosso corpinho complexo. Mas hoje na ciência ainda tem muito criacionista, viu? Não é todo mundo que é evolucionista. Isso, inclusive, dentro das ciências ambientais e biológicas. Olha só. Nós temos que passar por muita coisa ainda. E a Lucélia complementa para nós. Lembremos que ainda hoje muitas religiões e seitas não aceitam a evolução, infelizmente.
né? Isso é verdade, a gente sabe que muita gente não acredita aí na evolução das espécies, né, de Darwin, e essas informações aí que os colegas trouxeram para nós. Bom, item 16. Admitida essa hipótese, pode dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou e embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Então, se a gente trabalhar com essa hipótese levantada por Kardec, o espírito, com E maiúsculo, espírito individual, né? Ou seja, nós, habitamos o corpo do macaco, né? E relembrando aqui a ponderação do Marx, né? Que macaco para Kardec não é o macaco para nós, né? Seria assim, uma forma bem genérica que Kardec utilizou para fazer essa explicação. Se a gente levar em consideração essa hipótese, o que Kardec fala para nós? Pode ter acontecido o quê? Por influência do espírito, o corpo, esse envoltório desse macaco, né, ou desse hominídeo, ele se modificou. E aí estaria a distinção. Ele foi se modificando para que ele pudesse utilizar das faculdades que só o espírito, com E maiúsculo, só um ser individual tem, né? Especialmente a moral, né? E o que a gente estuda bastante é da lei de causa e consequência, né? E Kardec fala assim, ó, melhorados, não estão esses corpos melhorados os corpos pela procriação, que foi o que o pessoal trouxe aí para nós, se reproduziram nas mesmas condições, como sucede com as árvores de enxerto. Então, esses macacos, de forma genérica, que Kardec colocou, eles se reproduziram. Né? Eles se reproduziram. E a partir daí a gente tem o que Kardec não tinha ainda, que é a evolução das espécies. Né? E foi havendo aí modificações materiais, no sentido de modificações nos corpos. Né? Como no caso da árvore, que é enxertada, né? Que ela tem uma modificação. Depois ele continua assim. Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. Então, aos poucos, né, foi aparecendo aí um tipo primitivo, que à proporção que o espírito progredia, ele também progredia. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar, para seu uso, corpos de macacos. Então, é aquela diferenciação que eu comentei aqui. Então, alguns macacos, né, eles foram habitados, né, poderiam ter sido, né, nós estamos tratando de uma hipótese, poderiam ter sido habitados por espíritos, com E maiúsculo, e outros não. Os que não tiveram essa habitação, eles continuaram se procriando, e também passaram por evolução, como todos os animais, mas se mantiveram como macacos. Né? O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar para seu uso corpos de macacos. Do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessas espécies, e o espírito humano procriou corpos de homem, variantes do primeiro molde em que ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo, que por sua vez se tornou um tronco. Então, Kardec explica para nós, né, que se essa hipótese se concretizar um dia, né, na ciência, ele já consegue trazer aí um raciocínio palatável, palpável, né, que a gente consegue entender. E ele finaliza dizendo o seguinte: como em natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior, e não muito também pela inteligência. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta parecença, né, com o macaco, que só lhes falta ser peludos para se tornar completa a semelhança. Né, a completa semelhante. Então, na natureza não há transições bruscas, né? Então, nós temos siso.
né? Minha filha vai ter? Provavelmente vai ter, né? É devagarzinho que se operam as modificações. Caio, aqui só um registro, Claro. porque o cuidado que nós temos que ter, nós espíritas, e que nem sempre, em função da falta da relação com a ciência, né, nós tomamos esse cuidado. Esse termo, povos selvagens, que Kardec utiliza, esse é um termo hoje ultrapassado. Então deveria ter uma nota aqui dizendo, né, povos primitivos. Tem que manter selvagens, porque o texto de Allan Kardec a gente não deve mudar. E no século XIX estava correta a expressão. Porque no século XIX, para a ciência, havia as raças, né? A raça branca, a raça negra, e assim por diante. Hoje, para a ciência, existe só a raça humana. Depois, o que existe diferente é a cor, é pigmentação, branco, preto, né? Mas não existe mais raça. Então, esse termo não é o termo, vamos dizer assim, politicamente correto. A gente não deve utilizar ele, né? E sim comunidades primitivas. Então, falta aí uma nota de rodapé nessa página. Perfeito, Adolfo. Obrigado aí, é verdade. A gente também, desde o começo do estudo, né, a gente tem consciência, a gente repete até, às vezes demais, que esse livro foi escrito em 1880 e poucos, se não me engano, 1889, né? Então, obviamente que os termos, os usos, né, eles modificaram com o tempo. E como o Rodolfinho falou, realmente, texto de Kardec a gente não mexe, mas nota de rodapé é necessário para que a gente atualize a obra com o linguajar, né, que a gente utiliza hoje em dia. Muito bem. E aí já vou dar um adendo aí também. Fique à vontade. Vou bedelho. Nesse último item, você falou uma coisa que hoje a gente já questiona, que é não existem mudanças bruscas. Essas mudanças bruscas existem e estão dentro do saltacionismo. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei, Exatamente. Marcos. Não houve uma extinção de uns para que aparecessem outros do gênero Homo. Então, esse saltacionismo, e às vezes ele é tão imperceptível que nós não reconhecemos como mudança, e sim como uma reconfiguração do nosso patrimônio genético, né, do nosso código. Então, por exemplo, quando a gente pensa naquilo que a gente discutiu lá atrás, como acetilação, metilação do DNA, que é onde surgem, às vezes, doenças ou características que aparecem do nada nos organismos vivos, isso é entendido dentro do saltacionismo, que ocorre, em média, assim, pelas mudanças bruscas que nós temos de registro, né, em termos de código genético, ele acontece a cada 10, 12 mil anos. Então, a cada intervalo desse, uma mudança brusca é identificada dentro do nosso patrimônio genético. E isso pode gerar algum tipo de adaptação para o bem ou para o mal, né? E, às vezes, o surgimento de uma característica que nos auxilie, por exemplo, a estar melhor num ar mais poluído, num clima mais brusco, né, com mudanças mais bruscas, ou pode ser também o surgimento de uma doença, algum tipo de incompatibilidade com a realidade ambiental, né? E aí a gente pode exemplificar isso, por exemplo, com câncer. O câncer sempre existiu, mas nos últimos anos, né, nas últimas décadas, até, a gente pode falar praticamente nesse último século, ela tem se intensificado. E por que ela tem se intensificado? Entendeu? E essa é a linha que a ciência tem trabalhado para entender esse salto que existiu em termos de evolução. Por que o nosso organismo se tornou menos favorável à proteção contra o desenvolvimento de patologias associadas ao câncer, né? E aí são todas elas. O que tem acontecido. E isso aí é uma coisa que, pensando em 1800 e pouco, até em se tratando de Darwin, evolução das espécies,
o saltacionismo ainda não existia. Isso foi surgir aí em meados de 1940, 50, já um pouco quando o DNA foi efetivamente conhecido, estruturado. Então levou-se mais tempo para pensar no saltacionismo. E aí o saltacionismo adentrou no que hoje a gente chama de neodarwinismo, que aí já é um combo de tudo que foi modificado em termos de teoria da evolução, né? Inclusive Lamarck não estava totalmente errado. Mas é isso aí. Excelente. Então há sim mudanças bruscas, né, de acordo aí com o nosso amigo Max, que trouxe a ideia aí do saltacionismo, né? Então, realmente acontece. Então eu me corrijo aí com a palavra do nosso querido biólogo. É biólogo, né, Max? Estou falando coisa errada? Não, tá certo, assim, é de formação biólogo. Tá bom, então, beleza. Isso aí, pessoal. Muito bom, muito rico. Então, vou entrar um pouquinho aqui, né? Já estamos quase no finalzinho, mas a gente já tem aí uma degustação do nosso próximo encontro. Vamos falar da encarnação dos espíritos, né? Vamos entender aí quando ocorre a união do espírito individual com o corpo material, né? Como se dá um laço e tal. É isso aí que nós vamos estudar, muito interessante. Então vamos começar, se não der para terminar esse item, que ele é um pouquinho comprido, não tem problema, a gente volta na semana que vem. O Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Então o Espiritismo ensina como é que acontece essa união, que hora que há efetivamente a união, né? Já que nós estamos unidos ao nosso corpo pelo perispírito, a partir de quando? Né? Como é que isso aconteceu? E aí Kardec fala para nós, ó. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, né? Ele não tem determinação, ele não tem, lógico, né? Ele não tem limites, dentro do campo dele, obviamente, né? A par aí do divino, ele não teria ali uma definição concreta, né? Então ele é abstrato, que pode não ter ação direta sobre a matéria, sendo indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Então, o espírito mesmo, ele não toca a matéria. Quando a gente fala, eu vi um espírito, né? Quem tem essa mediunidade, a gente viu o perispírito, né? Se ele se aparecer ali com uma forma, né? Com olhos e tal, a gente viu a matéria. Alguém abriu o microfone, fica à vontade. O Caio, se me permite um rápido Claro, comentário, claro. porque aqui tem muitas informações importantes. Então, quando Allan Kardec fala que o espírito ele é indefinido, quer dizer que ele não é matéria. Então, no mundo, existem dois elementos gerais do universo. Nós não podemos esquecer isso. O que não é espírito é matéria. Não é matéria, é espírito. E o Criador, que é o nosso Pai, que é Deus, né? Então, formando a chamada Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Então, e outra coisa que fala aqui, ele não consegue agir sobre a matéria. Aqui não está falando o espírito imperfeito, ou espírito bom, está falando o espírito. O que significa que Jesus, ele não pode agir sobre a matéria, sem que haja o quê? Um intermediário, que é o seu corpo fluídico. E aí, de novo, o que é um corpo fluídico? É um fluido, é um gás, é o nosso perispírito, que não tem forma própria, que é uma dificuldade enorme a nossa de entender isso. Porque para nós ainda perispírito, nós temos perna, pé, orelha, né, coração, não temos. Né? Agora, claro que aquilo que o médico vê, porque o médium vê, ele fala, não, mas eu vi o coração dele. Isso é uma criação fluídica. Né? Porque os espíritos, Allan Kardec entrevistando eles não têm forma definida. Eles só, quando vão se apresentar a nós, para ser identificados, aí sim que eles se apresentam com uma forma. Do contrário, eles não têm essa forma. Né? Então são essas observações aí que, vira e mexe, nós esquecemos dessas informações. Perfeito, Adolfinho. Isso mesmo, perfeito. Então, é o espírito que vai, através do perispírito, né,
ser esse molde, né? Vamos dizer assim, o espírito não tem molde, como o Adolfo falou para nós aqui, né? O espírito não tem nada de matéria, mas ele precisa ali de uma matéria para tocar a matéria. Ele precisa ali de um corpo fluídico, que é ali, como o Adolfinho falou para nós, o nosso perispírito, né? É através dele que a gente vai fazer esse contato. Depois, Só lembrando, fica à vontade. Só lembrando, Caio e Adolfo, que esses elementos gerais do universo, espírito e matéria, é espírito com letra E minúscula. Perfeito. Que é o princípio inteligente, né? Que depois vai ter ali a sua individualização, né, Ana? Muito bem. E aí, só para a gente concluir aqui, ele fala para nós o quê? É semimaterial esse envoltório. Isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade e a espiritualidade pela sua natureza etérea, ou como o termo que o Adolfo usou, é gasosa, né? Rarefeita. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato. Faz de um ser abstrato do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade, e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Serve-lhe de fios condutores os nervos, como, no telégrafo, ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Eu fiz a leitura direta, porque nós vamos voltar no 17, porque, como o Adolfinho falou, ele é carregado de informações, diversas nuances aí que a gente tem que pôr na roda para ouvir a turma. Então, na semana que vem, a gente volta, a gente começa, de fato, né, um pouquinho mais profundo, o item 17, que vai tratar justamente, então, da encarnação dos espíritos.